Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Hoje iremos dar continuidade ao conteúdo de funções com a função composta. Novamente, quem traz essa aula para vocês sou eu, professor Felipe. Definição: seja a função f de domínio A e com contradomínio B uma função qualquer, ou seja, ela não tem necessidade de formar uma função bijetora. Ela pode ser apenas sobrejetora ou injetora. Então temos o nosso domínio A e o nosso contradomínio B. Observa-se que a nossa imagem não é equivalente ao nosso contradomínio. Há um elemento, esse exemplo, que faz parte do contradomínio, mas não faz parte do domínio. Assim, o nosso contradomínio não é equivalente à nossa imagem. Então, para todo x pertencente ao conjunto A, existe um único correspondente em y, tal que y é igual a f de x. Agora, seja G como seu domínio conjunto B e contradomínio C em uma outra função, temos a seguinte representação, que nós tínhamos que a nossa função f era composta pelo domínio A e pelo contradomínio B. Agora, o que acontece? Aquele mesmo conjunto B, que era o nosso contradomínio, ele passa a ser o domínio da função G, onde o seu contradomínio correspondente é o conjunto C, como pode ser observado pela figura. Assim, significa que todo elemento de B tem pela função G e produz uma única imagem correspondente a C. Então, chamamos a função composta de f e g a função que, para o conjunto A, esteja no conjunto C, que associa cada elemento de x pertencente a A com o elemento z que pertence a C. E a imagem de y pertence a B, e pela função g e, em esse último caso, a imagem de x pela função f. O que isso quer dizer? Os mesmos três elementos em A que correspondem ao menos 1 correspondente distinto em B, esses mesmos três valores irão corresponder a três valores distintos no nosso conjunto C, destacado pelas setas em amarelo. Então, dadas as funções f, conjunto domínio A para o conjunto contradomínio B, e g, de conjunto domínio B e contradomínio C, a função composta de f e g é a função h, onde o domínio é o A e o contradomínio da função h é o conjunto C. Então, observe na representação ao lado, o x tem a imagem no y, e a imagem de y é z. Na aplicação da função composta, desse modo temos a representação anterior equivale que x possui imagem em y e y possui imagem em z, e consequentemente as mesmas imagens que x possui em y, consequentemente terá em z, corresponde à representação ao lado, onde o valor da variável x, ao ser substituído na função f, forma o f de x, que corresponde à mesma coisa que y. E o valor desse f de x, ao ser aplicado na função g, irá corresponder à representação de função g f de x, ou seja, para todo valor de x que a nossa função possui, irá ser substituído pelo valor da função f de x. Então, função g composta com a função f, para todo x, irá corresponder a uma imagem na função composta de g contendo a função f. Exemplo 1, onde possui o seguinte enunciado: considere as funções f de x igual a x mais 1 e a função g de x igual a 2x menos 2, admita que a função f é o domínio, tem o domínio A e contradomínio B, e a função g é o conjunto domínio B e o contradomínio C, definida pelo GOF de x. Temos a correspondência função g de f de x, ou seja, para todos os valores de x na nossa função g de x, iremos substituir pela função f de x. Na resolução, então, temos a seguinte representação com base no esquema: para todo domínio de x, irá encontrar um valor correspondente na nossa função f, que é a nossa função f equivale ao f de x igual a x mais 1, e iremos substituir para todo x da nossa função g de x o valor da nossa função f de x, que é x mais 1. Então, em todos os valores de x que tiver na nossa função g de x, iremos substituí-lo por x mais 1. Então, temos a seguinte representação que função g f de x é igual a função g 2x menos 2, então o local do x irá ser substituído por x mais 1. Então, ficará igual a 2 vezes x mais 1 menos 2. Ao aplicar a regra distributiva, ao multiplicar o 2 vezes x e o 2 vezes 1, temos que o nosso GOF é igual a 2x mais 2 menos 2, e por fim, o nosso GOF resulta em 2x. Temos o nosso exemplo 2, ainda iremos considerar as funções f de x igual a x mais 1 e g de x é igual a 2x menos 2, ainda admitindo também que a função f tem o domínio A e contradomínio B, e a função g tem o domínio B e contradomínio C, define agora o FOG.
ou a função composta de f em g, que corresponde à nossa função f, onde tivermos o valor de x, iremos substituir pelos valores que compõem a nossa função g de x. Então, observando novamente o esquema das funções, temos agora que a nossa função f de x, que é igual a x mais 1, o valor da função g de x. Como representa aqui, função f de g de x vai ser igual a 2x menos 2, e o mais 1 é o valor do nosso coeficiente b na nossa função f original. Então, assim temos que função de f composta com g, que é 2x menos 2 mais 1, é igual a 2x menos 1. O nosso exemplo 3, agora, dada a função f de x igual a x mais 1, e novamente g de x também é igual a 2x menos 2, e definido já o golf de x e o fog de x, assim se comportam para x igual a 5. Por exemplo, o golf que era 2x, no lugar do x será colocado 5, então será golf de 2 vezes 5 e o golf será igual a 10. Então, na nossa função f de x, no lugar do x, irá ser colocado o 5. Lembrando que a nossa função f de x original qual é? X mais 1. For colocado 5, então a nossa função f de x a partir de agora põe ao 6. Então, a nossa função que era g de x igual a 2x menos 2, então 2 vezes 6 menos 2. 2 vezes 6 é 12, menos 2, 10. Agora, por outro lado, o valor da função f composta com a função g, novamente temos que nós partimos do x igual a 5, só que agora observamos que nós iremos iniciar pela função g. Ela é dada por g de x igual a 2x menos 2, então no lugar do x a gente vai colocar 5. Então vai ficar 2 vezes 5, que é 10, menos 2, que é 8. Então o valor de g de x igual a 8, iremos colocar o valor de 8. Do x, temos que a nossa função de f composta com g de x, temos aqui substituir o valor de 8, que é o valor do nosso x. Se a função f é x mais 1, então ela terá 8 mais 1, que é igual a 9, que corresponde ao fósforo.